Olá, você que utiliza o módulo Medicina no Trabalho, já sabe como realizar o cadastro de horários de trabalho e também o cadastro de escalas de revezamento? Não? Meu nome é Tasso Lirgon, eu sou instrutor de sistemas aqui na Tron e evidenciarei para vocês todo esse processo agora na tela do meu PC. Beleza? Então, vem comigo. Beleza. Aqui dentro de cadastros, nós temos a opção horários de trabalho. Só clicar nele. Como vocês podem ver, já tem vários exemplos aqui, inclusive o último que eu cadastrei. Vou até excluir ele aqui para cadastrar junto com vocês novamente. Canto esquerdo inferior, nós clicamos em inserir. Aqui eu indico vocês colocarem uma descrição bem clara e evidente, onde vocês batam o olho e já fique explícito do que se trata, em questão de horários e questão de intervalos. Por exemplo, 8, 12. 12 ou 13, 12, 18. Isso significa o quê? Basicamente, se inicia o horário aqui das 8 e vai até as 12, retorna-se às 13 e 12 e vai até às 18. Ou seja, que a gente abate o olho e sabe a questão de horários, né? E a questão de intervalos. Isso ajuda muito, tá? Quando vocês forem enviar para o e-social. Vocês vão saber exatamente qual que é o horário exato. Ou como vocês forem ver também as informações lá dentro do e-social, vocês já vão saber exatamente o horário que se trata. É muito importante deixar dessa forma. Tipo de jornada também bem claro e evidente, ó. Jornada com horário diário fixo e folga fixa, exceto no domingo. Então seleciona aí. Caso não seja isso aqui, só vocês lerem as informações. Jornada com horário diário fixo e folga variável. Diário fixo e folga fixa no domingo. Então vocês conseguem selecionar bem tranquilamente aqui esse tipo de jornada. É muito importante, tá? O 5 aqui é o mais comum. Tratamento de tolerância. Caso vocês queiram tratar de acordo com a súmula, ele já desabilita, por exemplo, aqui a tolerância por registro. Caso contrário, se você quiser fazer isso manual, é que é basicamente a quantidade de registros que vocês toleram ser registrado de maneira errada lá no ponto. Então, por exemplo, aqui 5 vezes que a gente meio que admite, digamos assim, que seja registrado de maneira correta. Se passar isso aqui, vai caber medidas da empresa, ou advertência, ou questão de horas pendentes, enfim, fica a cargo da empresa. Tolerância máxima diária, questão de minutagem. Digamos que o empregado bata 10 minutos a mais do horário que é o combinado, ou a menos, e tem essa tolerância de 10 minutos, né? Porque são minutos que talvez não faça tão diferença diária, digamos assim. Então 10 minutos é um valor bacana, vocês podem alterar para 5, enfim, também fica a critério de vocês, como basicamente tudo que eu vou determinar aqui, exceto que é por lei, né, claro. Feriado é dia de trabalho? Não ou sim, só definir. Flexibilização de horário de trabalho, sem flexibilização. É esse horário aqui e pronto. Nos intervalos. Os intervalos variam. Às vezes ele entra aqui às 11 e volta às 12 e 12. Ou ele sai às 13 e volta às 14 e 12. Jornada integral. Esse horário aqui pode ser alterado. Ele entra às 7, vai almoçar às 11, enfim, é tudo variado. Aqui é o mais comum, sem flexibilização. Horário semanal com redução de acordo com o adicional noturno, sim ou não, vocês que definem. Quando marca aqui sim, ele já habilita a quantidade de horas semanais que tem essa redução. É bem comum ficar não aqui marcado, tá? Mas normalmente a gente também dá essa opção para vocês aqui habilitarem e mexerem em horas semanais que tem essa redução. Por fim, lançamento dos dias da semana. Só clicar aqui em mais. Tipo do dia, normal, por exemplo. A gente vai colocar aqui segunda-feira. Intervalo. Vou dar um tab aqui. Início da jornada primeiro, antes da gente colocar intervalo. Ok, 8 às 18. Agora sim a gente consegue preencher. Só clicar nas reticências aqui. Ó, já apareceu o primeiro aqui, o exemplo que eu quero utilizar com vocês. Check-in. Confere os dados, 12 a 13, 12. Ok, 8 às 18. Normal, check-in. Para facilitar, a gente pode clicar aqui nessa estrela, tá? E vai preencher automaticamente os dias que são da mesma configuração. Eu faço isso até sexta,
Sábado para a gente aqui vai ser compensado. E domingo, DSR. Perfeito. Conferiu tudo aqui, todas as informações. Aqui na descrição já vão preenchendo o sistema para a gente automaticamente, para facilitar e ganhar tempo, né? Em questão de vocês preencherem isso aqui manualmente, como era feito antes. Era muito importante isso aqui para social. Logo, nós preenchemos aí de maneira automática conforme vocês vão preenchendo aqui os dias, tá? Quantidade de horários, o que é compensado, DSR, etc. Bateu o olho aqui, deu todas as informações estão corretas e realiza check-in. Sensacional. Então, horário aqui de trabalho efetuado com sucesso. Agora, escalas de revezamento. Só clicar aqui do lado, canto esquerdo inferior, inserir. Eu vou preencher aqui o mais comum, que é o 12/36. De novo, preencham de uma maneira que fique bem explícito do que se trata, 12/36 dessa forma que eu acredito que fica bom. Tipo de jornada, aqui também já apareceu, a gente pode até dar um espaço aqui para ficar padrão. Aqui na descrição, show. Quantidade de ciclos, quantas vezes isso aqui vai se repetir, é um único ciclo. Quantidade de horas em folga, basicamente a quantidade de horas desde quando terminou o horário dele ali, quantidade de horas que ele vai ficar em casa até retornar ao trabalho. Aqui eu já deixei separado também, que eu já fiz alguns exemplos, é 34 horas. Vai ficar mais claro para vocês daqui a pouco. Daqui da mesma forma do que o horário lá, tolerância por registro, quantidades que se toleram serem batidos os pontos de forma errônea, e a tolerância de minutagem máxima diária, 10 minutos sendo batido à frente ou de forma anterior ao horário que é o ideal, que é o marcado. Digamos que seria às 8 horas, por exemplo, se iniciasse aqui o horário dele às 8 horas. Da mesma forma também, se quiserem tratar isso de acordo com a súmula 366, só marcar aqui. Jornada com horário noturno, caso tenha, só marcar sim. Caso não, marque não. Flexibilidade de escala de revezamento, também da mesma forma. Sem flexibilização, com intervalos flexibilizados ou com a jornada por inteiro, em sua íntegra, pode ser aqui flexibilizado. De acordo com o empregador e o empregado, eles que determinam isso. E aqui a gente vai colocar a grade de duração dos períodos. Primeiro aqui a gente pode colocar 5 horas, por exemplo, isso pode ser invertido, tá? Desde que a quantidade total dê o mesmo. 5 horas ele inicia trabalhando, então, depois ele folga 2 horas, depois ele volta e trabalha mais 7 horas. Sensacional. Dando aqui um total de 14 horas, né? Mas de trabalho mesmo, 12 horas. Mas se a gente for considerar que o trabalho, na verdade, esse não é trabalho, é intervalo. Só que se a gente for considerar aqui o intervalo, justifica a gente colocar aqui 34 horas de descanso em casa. Entenderam porque eu coloquei 34 aqui, não 36? Porque ele está folgando aqui 2 horas. Já quis trazer esse exemplo aqui para vocês também. Por fim, realizem check-in. E é muito importante, tá, vocês verificarem como que isso fica dentro do cadastro do empregado. Cadastros, né? Aba cadastros empregados. Eu vou selecionar aqui para inserir, só para demonstrar para vocês esse campo em específico. Por quê? Porque essa escala de revezamento aqui, vocês terão que verificar as minúcias. Essas questões de horários, essas questões de intervalos, quantidade de trabalhos, é muito variável. É importante vocês sempre verificarem aqui para ver se a grade ficou correta. Não ficou correta? Volta lá, faz alguma alteração, às vezes você fez um cálculo errado, às vezes é alguma hora à frente, uma hora a menos que ele deve ser trabalhando, né, estar trabalhando, e vocês conseguem fazer essa alteração. Volto aqui, por exemplo, em horário, escala de revezamento, vou colocar aqui 12/36, vou dar um tab, em que vocês conseguem verificar, inclusive vocês podem até determinar o início aqui da escala, digamos que seja às 8, senão fica por padrão às 0 horas, e que vocês podem ver desenhado a grade aqui de horário. Show? Dessa forma aqui ficou correto, folga 12 horas, folga 12 horas. Perfeito, check-in, né, depois de preencher todos os dados. Show? Ficou um pouquinho longo aqui esse vídeo, mas acredito que deixei bem claro para vocês todo esse procedimento. Caso tenham ficado com alguma dúvida, verifiquem na nossa central de ajuda ou no nosso canal do YouTube, tá? Estarão esse vídeo aqui e também de forma estática lá na nossa central de ajuda. Beleza? É só digitar o tema aqui, cadastro de horário, né? E cadastro de escala de revezamento. Show? Sem mais, meu nome é Tasso Ligon e nos vemos nos próximos episódios.